E se eu lhe dissesse que a resposta para recuperar a força que sente a fugir-lhe por entre os dedos não está naquele frasco de suplementos de magnésio que comprou na farmácia? O que pensaria se a solução para subir escadas sem perder o fôlego ou para carregar os sacos das compras sem sentir os braços a fraquejar estivesse, afinal, escondida à vista de todos no seu prato? Muitas vezes, sentimos-nos frustrados. Vemos o nosso corpo a mudar, a perder aquela vitalidade de antigamente, e a primeira coisa que fazemos é procurar uma pílula mágica. Compramos suplementos, seguimos conselhos que ouvimos aqui e ali. Mas a verdade é que a fraqueza, a chamada sarcopenia, essa perda de músculo traiçoeira que chega com a idade, continua a instalar-se. É uma realidade dolorosa, sentir que o nosso próprio corpo já não nos obedece como antes. Mas a grande verdade, o segredo que poucos partilham, é que o nosso corpo é muito mais inteligente do que pensamos. Ele não quer um nutriente isolado. Ele quer a sinfonia completa que só os alimentos verdadeiros podem oferecer. Neste vídeo, vamos desvendar que alimento é este, um verdadeiro construtor de músculo que muitos de nós ignoramos, e vamos explorar outros hábitos simples que o vão ajudar a combater a sarcopenia, a dormir melhor e a sentir-se com mais energia do que há anos não sentia. Fique até ao fim, porque a última dica pode mudar completamente a forma como encara o seu dia a dia. Vamos então mergulhar neste segredo. O alimento de que falo não é exótico nem caro. Pelo contrário, é humilde, versátil e profundamente enraizado na nossa cultura portuguesa. Falo do grão de bico. Sim, o simples grão de bico. Agora pode estar a pensar, mas o grão de bico não é só para o cozido ou para a sopa? A verdade é que este pequeno gigante é uma potência nutricional que envergonha muitos suplementos caros. E por quê? Porque não nos dá apenas magnésio. Dá-nos um pacote completo e perfeitamente equilibrado pela natureza para construir e manter a nossa preciosa massa muscular. Repare, quando toma um suplemento de magnésio, está a dar ao seu corpo uma única peça de um puzzle complexo. O magnésio é, sem dúvida, crucial. Ele ajuda os nossos músculos a relaxar e a contrair. Participa em centenas de reações bioquímicas e é essencial para a produção de energia. Sem ele, os músculos ficam tensos, cansados e propensos a cãibras. No entanto, o músculo não é feito apenas de magnésio. Para construir músculo, especialmente depois dos 60, precisamos de 3 pilares fundamentais: proteína de qualidade, energia para alimentar o processo e os micronutrientes certos para orquestrar tudo. O grão de bico oferece tudo isto de uma só vez. Vamos analisar. Primeiro, a proteína. O grão de bico é uma fonte fantástica de proteína vegetal. A proteína é, literalmente, o tijolo com que os nossos músculos são construídos. Sem proteína suficiente, o nosso corpo começa a canibalizar os seus próprios músculos para obter os aminoácidos de que necessita para outras funções vitais. É aqui que a sarcopenia se instala. Ao comer grão de bico regularmente, está a fornecer ao seu corpo um fluxo constante de material de construção. Pense nisto como fornecer tijolos a um pedreiro. Se os tijolos não chegam, a parede não sobe. O mesmo acontece com os seus músculos. Além disso, a proteína do grão de bico vem acompanhada de fibra, o que ajuda a uma digestão mais lenta e a uma libertação gradual de energia, mantendo-o saciado e com força por mais tempo. Em segundo lugar, a energia. Para além da proteína, o grão de bico é rico em hidratos de carbono complexos. Não se assuste com a palavra hidratos. Estes não são os hidratos do pão branco ou dos bolos. São hidratos de carbono de libertação lenta, que fornecem a energia necessária para que o seu corpo utilize a proteína para construir músculo
e para que você tenha força para as suas atividades diárias. Construir músculo é um processo que gasta muita energia. Se não der ao seu corpo o combustível certo, ele não consegue fazer o trabalho. É como pedir ao pedreiro para construir a parede sem lhe dar comida e água. Ele pode ter os tijolos, mas não terá força para os levantar. Finalmente, a sinfonia de micronutrientes. É aqui que o grão-de-bico esmaga a concorrência dos suplementos. Além do magnésio, ele é rico em ferro, que transporta o oxigênio para os músculos, combatendo a fadiga. É rico em zinco, essencial para a reparação de tecidos e para o sistema imunitário. E é rico em folato e outras vitaminas do complexo B, que são cruciais para a produção de energia a nível celular. Todos estes nutrientes trabalham em conjunto. O ferro ajuda o músculo a respirar. O magnésio ajuda-o a contrair e a relaxar. A proteína constrói-o e os hidratos de carbono dão-lhe a energia para funcionar. É esta combinação, esta sinergia, que um suplemento isolado nunca conseguirá replicar. Mas como podemos incorporar mais grão-de-bico na nossa vida de uma forma saborosa e fácil? Esqueça a ideia de que só serve para pratos pesados. Pode começar de forma simples. Coza uma boa quantidade de grão-de-bico e guarde no frigorífico. Assim, tem-no sempre à mão. Pode adicionar um punhado à sua sopa do dia a dia. Uma sopa de legumes com um pouco de grão-de-bico torna-se imediatamente mais nutritiva e saciante. Outra ideia deliciosa é fazer uma salada de grão-de-bico. Misture o grão cozido com um pouco de atum ou bacalhau desfiado, cebola roxa picada, salsa fresca e um bom fio de azeite. É um almoço rápido, econômico e um verdadeiro impulsionador de massa muscular. E que tal um snack? Em vez de bolachas, experimente torrar o grão-de-bico no forno. Tempere com um pouco de azeite, páprica e uma pitada de sal. Fica estaladiço e delicioso, perfeito para petiscar a meio da tarde. Ou então, o famoso hummus. É incrivelmente fácil de fazer. Basta triturar o grão cozido com um dente de alho, sumo de limão, um pouco de azeite e tahine, se gostar. Sirva com palitos de cenoura ou aipo. É uma forma inteligente de consumir legumes, e esta leguminosa, poderosa ao mesmo tempo. A chave é a consistência. Tente incluir o grão-de-bico na sua alimentação umas 3 a 4 vezes por semana. Verá que, aos poucos, sentirá mais força e vitalidade. Este é o primeiro passo para dizer adeus à sarcopenia, usando o poder que a natureza nos dá, em vez de depender apenas de soluções isoladas. Agora que percebemos o poder de um alimento completo como o grão-de-bico, vamos expandir esta filosofia a outros hábitos e alimentos que trabalham em conjunto para fortalecer o nosso corpo. Porque a luta contra a sarcopenia não se vence com uma única arma, mas com uma estratégia bem definida. Pensemos agora nas folhas verdes escuras como a nossa maravilhosa couve galega, os espinafres ou os grelos. Muitas vezes olhamos para estes vegetais como um mero acompanhamento, algo para encher o prato. Mas a verdade é que eles são autênticos guardiões da nossa força muscular. Tal como o grão-de-bico, são ricos em magnésio. Mas, mais uma vez, o segredo não está apenas nesse mineral. Estas folhas são carregadas de nitratos. E não estou a falar dos nitratos maus que se encontram nos alimentos processados. Falo dos nitratos naturais que, no nosso corpo, se convertem em óxido nítrico. E o que faz o óxido nítrico? Ele relaxa os nossos vasos sanguíneos, melhorando a circulação. Isto significa que mais oxigênio e mais nutrientes, como a proteína e o magnésio que obteve do grão-de-bico, conseguem chegar eficazmente aos seus músculos. É como alargar as estradas para que os caminhões com os materiais de construção cheguem mais depressa à obra. Um músculo bem oxigenado e bem nutrido é um músculo que funciona melhor, que se cansa menos
e que se repara mais facilmente. Além disso, estas folhas verdes são uma fonte incrível de vitamina K, que desempenha um papel importante na saúde óssea. E músculos fortes precisam de ossos fortes para os suportar. A forma de os incluir é simples: um caldo verde bem feito, um esparregado caseiro para acompanhar o peixe, ou simplesmente saltear uns espinafres em azeite e alho. O importante é que estas folhas escuras façam parte da sua rotina diária. A seguir, temos de falar de um nutriente que muitas vezes é esquecido quando se pensa em músculos: a vitamina D. Podemos comer toda a proteína e magnésio do mundo, mas se nos faltar vitamina D, o nosso corpo terá dificuldades em utilizar outro mineral essencial para a contração muscular: o cálcio. A vitamina D é como a chave que abre a porta para o cálcio entrar nas nossas células. Sem ela, o cálcio não é absorvido corretamente e os nossos músculos perdem a capacidade de contrair com força e precisão. É por isso que muitas quedas em pessoas mais velhas estão associadas não só a músculos fracos, mas também a uma deficiência de vitamina D. A melhor fonte de vitamina D é gratuita e está à disposição de todos: o sol. Não precisamos de passar horas a torrar. Bastam 15 a 20 minutos de exposição solar, de preferência com os braços e as pernas descobertos, nos períodos de menor calor, para que o nosso corpo produza a vitamina D de que necessita. Combine isto com um passeio a pé. Caminhar é um exercício de baixo impacto que estimula os músculos das pernas e do tronco. Ao fazer uma pequena caminhada diária sob o sol da manhã ou do final da tarde, está a fazer duas coisas maravilhosas pelo seu corpo: a estimular os seus músculos e a garantir que eles têm a vitamina D necessária para funcionar corretamente. Claro que também podemos encontrar vitamina D em alimentos como peixes gordos, sardinhas, cavala e salmão. Repare como tudo se interliga. Uma salada de grão de bico com sardinha, por exemplo, dá-lhe proteína, magnésio, ômega 3 e vitamina D. É uma refeição anti-sarcopenia por excelência. Outro hábito fundamental é a hidratação. Muitas vezes a sensação de fadiga e fraqueza muscular não é mais do que um sinal de desidratação. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. A água é essencial para transportar nutrientes para as células musculares e para eliminar os resíduos que resultam do seu funcionamento. Quando estamos desidratados, o volume de sangue diminui, o coração tem de trabalhar mais para bombear o sangue e os músculos recebem menos oxigênio e nutrientes. O resultado? Cansaço, cãibras e uma recuperação mais lenta. Não espere ter sede para beber água. A sede já é um sinal de que o corpo está a ficar desidratado. Tenha sempre uma garrafa de água por perto e vá bebendo ao longo do dia. Se não gosta de água simples, aromatize-a com uma rodela de limão, folhas de hortelã ou um pau de canela. Chás sem açúcar também contam. O objetivo é manter um fluxo constante de hidratação para que as suas células musculares estejam sempre a funcionar no seu melhor. Estes hábitos, quando combinados, criam um ambiente no seu corpo onde a sarcopenia simplesmente não consegue prosperar. Vamos agora juntar todas as peças e falar de algo que é talvez o mais importante de tudo: o ritmo e a combinação dos alimentos. Pode ter os melhores ingredientes do mundo, mas se não os usar no momento certo e da forma certa, os resultados não serão os mesmos. Pense no seu corpo como uma orquestra. Cada nutriente é um instrumento. Para a música ser harmoniosa, os instrumentos têm de entrar no tempo certo. O mesmo se passa com a nossa alimentação para combater a perda de músculo. Uma das estratégias mais eficazes é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia.
Muitos de nós temos o hábito de fazer um pequeno almoço leve, um almoço razoável e um jantar muito farto, onde consumimos a maior parte da proteína do dia. O problema desta abordagem é que o nosso corpo tem uma capacidade limitada de utilizar a proteína para a síntese muscular de uma só vez. O excesso não é guardado para mais tarde, é convertido em gordura ou eliminado. É como entregar todos os tijolos ao pedreiro no final do dia. Ele não consegue usá-los todos e muitos acabam por se estragar. A solução é simples. Inclua uma fonte de proteína em cada refeição principal. Ao pequeno almoço, em vez de se limitar ao pão com manteiga, adicione um ovo cozido ou um iogurte natural rico em proteína. Ao almoço, a sua salada de grão de bico ou o seu peixe grelhado. E ao jantar, uma sopa de leguminosas ou uma porção mais pequena de carne ou peixe com muitos legumes. Ao fazer isto, está a fornecer ao seu corpo um fornecimento contínuo de aminoácidos ao longo do dia, mantendo o processo de construção e reparação muscular sempre ativo. É um pequeno ajuste com um impacto gigante. Outro ponto crucial é a combinação inteligente de alimentos no prato. Já falamos sobre como o grão de bico é fantástico, porque já vem com um pacote completo. Mas podemos potenciar ainda mais os seus efeitos. Por exemplo, quando comer as suas leguminosas ou folhas verdes, que são fontes de ferro não M, o tipo de ferro presente nos vegetais, combine-as sempre com uma fonte de vitamina C. A vitamina C aumenta drasticamente a absorção deste tipo de ferro. Assim, quando fizer a sua salada de grão de bico, esprema um pouco de sumo de limão fresco por cima. Quando comer os seus espinafres, acompanhe com um pimento vermelho fatiado ou termine a refeição com uma laranja. São gestos minúsculos que garantem que o seu corpo aproveita ao máximo o ferro que lhe está a dar, combatendo a anemia e a fadiga que tantas vezes acompanham a fraqueza muscular. E, por fim, o hábito que prometi que o poderia surpreender: a importância do descanso. Pode parecer contraintuitivo, mas os nossos músculos não crescem quando estamos a fazer exercício. Eles crescem e reparam-se quando estamos a descansar, especialmente durante o sono profundo. É durante a noite que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento e realiza todo o trabalho de reparação dos pequenos danos que os músculos sofreram durante o dia. Se não dormir o suficiente ou se a qualidade do seu sono for má, está a sabotar todo o esforço que fez com a alimentação e o exercício. O magnésio presente no grão de bico e nas folhas verdes já ajuda a relaxar o sistema nervoso e a promover um sono mais reparador. Mas pode fazer mais. Crie uma rotina de sono. Tente deitar-se e levantar-se por volta da mesma hora todos os dias. Evite ecrãs de telemóveis ou televisões pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz azul interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou tome um chá de camomila. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Lembre-se, o sono não é um luxo, é uma necessidade biológica tão importante como comer ou beber. É a fase final e indispensável do processo de construção muscular. Recapitulando de uma forma natural, o que aprendemos hoje não foi uma lista de regras, mas uma filosofia. A filosofia de que nutrir o nosso corpo é um ato de carinho e inteligência. Em vez de procurar soluções rápidas em frascos, aprendemos a confiar na sabedoria dos alimentos completos, como o humilde grão de bico, que nos oferece uma sinfonia de nutrientes. Vimos como as folhas verdes escuras ajudam a levar esses nutrientes até aos músculos, e como a luz do sol nos dá a chave para a contração muscular. Entendemos a importância de beber água, de distribuir a proteína ao longo do dia
e de combinar os alimentos de forma inteligente. E, finalmente, abraçamos a ideia de que o descanso é tão crucial como a atividade. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes podem fazer uma diferença monumental na sua saúde e felicidade. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Comece por adicionar grão de bico à sua sopa. Dê um pequeno passeio ao sol. Beba mais um copo de água. Cada pequeno passo é uma vitória. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se fortalecer, independentemente da sua idade. Dê-lhe as ferramentas certas e ele irá surpreendê-lo. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes alimentos ou hábitos já faz parte da sua vida? Tem alguma receita especial com grão de bico que queira partilhar? Deixe o seu comentário abaixo. Vamos partilhar experiências e aprender uns com os outros. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam beneficiar desta informação. E se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e naturais de viver com mais saúde e alegria. Viva a sua melhor vida em todas as idades, com força, energia e um sorriso no rosto.